Oi, pessoal! Tenho certeza que muita gente que escuta o nosso papo sonha alto, pensa em ir mais longe na carreira, mas não sabe bem por onde começar. Se esse é o seu caso, pega a dica. Seu mundo muda quando você decide estudar. É por isso que eu faço questão de falar da UNA, que além de ser uma grande parceira aqui do nosso programa, está com vagas abertas para o primeiro semestre de 2026. O mais legal é que eles entendem que cada um tem seu corre. Por isso, você pode escolher como quer entrar, fazendo vestibular ou, se preferir, usando a sua nota do Enem. Mais do que colocar um diploma na sua mão, a UNA se preocupa em formar profissionais conectados ao mercado. É ensino que vai além da teoria. Você participa de projetos práticos, aprende em uma infraestrutura de ponta com professores que são referência e se conecta com as melhores empresas. Por isso, não adie mais a sua decisão. Acesse agora una.br, veja qual a melhor forma de ingresso para você e venha fazer parte de uma das melhores e mais completas faculdades de Minas Gerais. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias, mas sempre eu gosto de lembrar que é o seguinte, a ideia do programa é que as ideias circulem. Mas não só ideias, aqui eu aproveito para falar com você sobre a moda circular. Eu me visto com um brechó. Isso é muito importante, não é? Nesse mundo que a gente vive, da gente poder fazer a moda circular e não a moda ainda prejudicar mais ainda o nosso meio ambiente. Então eu queria mandar um alô para o pessoal do brechó, que é o Peça Rara ali no bairro Anchieta, o Maurício, toda a sua equipe, um beijo para vocês. Crianças podem usar brechó, mulheres usam brechó, por que nós homens não, tá bom? Então pensa nisso, a moda circular, uma moda mais consciente, tá bom? Papo com Elias tem como objetivo abrir horizontes. E a gente sabe que todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber contá-la. E esse é o nosso objetivo. E hoje eu tenho um prazer enorme, já marcamos, desmarcamos, mas conseguimos marcar com ele, que é uma figura muito importante, ainda mais para esse programa nosso, que está chegando o Natal. Então a gente quer trabalhar uma religiosidade, uma espiritualidade, mas fora dessa questão do consumo, do capitalismo. Não, uma espiritualidade diferenciada, que pode vir lá dos nossos quilombos, das nossas origens, não é? Que estão mais atuais do que tudo, inclusive aqui em Belo Horizonte. Estou falando do queridíssimo Padre Mauro, que é muito bacana. Padre Mauro, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Padre Mauro, quando eu falo às vezes de você para algumas pessoas, eu gosto muito de falar, né? Ainda mais por causa do Muquifo, que nós vamos contar essa história. Algumas pessoas viram para mim assim, mas ele é padre mesmo? É comum isso, Padre Mauro? Muito comum. Essa pergunta acontece muitas vezes. Não só se eu sou padre mesmo, né? As pessoas perguntam, você é padre mesmo? Assim, fazer essa interrogação. É da Igreja Católica? Da Igreja Católica? Isso eu já vi diversas vezes. Mas também quando chegam lá no Muquifo, né? Que tem uma capela ao lado, né? E aí entra e sempre tem essa pergunta, mas aqui é uma igreja de verdade? Isso é uma coisa... Por que isso, Padre Mauro? Eu acho que rompe com alguns estereótipos, assim, a estética, né? Esse cabelão, esse cabelo, barba, as cores e tal. Então, acho que isso é sempre, essa pergunta me acompanha a vida toda, assim. Isso te incomoda? Já te incomodou já mais? Me incomodou, mas aí à medida que eu também fui me entendendo, né? Isso tem um momento específico, né? Que eu me compreendo assim. Me incomoda menos agora, né? É uma reafirmação da minha identidade, né? Eu acho que eu fujo um pouco desse estereótipo, né? Do padre clássico, né? E também a igreja que eu acredito, né? O modelo de igreja que eu acredito. Quando alguém chega, por exemplo, na Vila Estrela, que é uma favela, e entra nesse espaço que está sendo construído há 25 anos, e alguém pergunta se é uma igreja de verdade, eu falo com toda a categoria assim, é uma igreja de verdade. E eu sou um padre de verdade. Falo assim, sabe, reflexivamente. Né? Muito legal. Padre Mauro, eu achei interessante na sua fala, teve um momento que que caiu essa ficha, vamos dizer assim. Que momento que foi esse aí? Foi num encontro específico com uma pessoa que eu admiro profundamente, uma grande amiga, quase irmã, que é a Cidinha da Silva, escritora, né? Inclusive aqui de Belo Horizonte. Cidinha da Silva, ela vem para lançar um dos livros na paróquia onde eu estava atuando, no Morro do Papagaio, numa das comunidades. Eu nunca consigo lembrar qual dos livros dela. Não, tudo bem. Qual ano que foi? Você lembra mais ou menos? Isso foi 2008, 2007, 2008. Tá. Aí ela vem para poder lançar um dos livros, né, numa das comunidades, na Barragem de Santa Lúcia. E ela tem muito essa temática racial, negra, e eu a conheci como leitora, assim. Mas nessa oportunidade ela estava lá na paróquia, e no final dessa fala dela, né, autografando os livros, eu levei ela para o hotel onde ela estava hospedada. Sim. E aí eu me lembro de estar no carro assim, e eu me sentia à vontade para perguntar assim,
você acha que eu sou negro? Eu lembro perfeitamente do dia, assim, e ela também, hoje a gente ri disso. E ela fala assim, você é negro? Foi muito interessante a fala dela, assim, afirmativamente. Mas aí ela, porque ela já tinha me visto poucas vezes ali, naquele dia, Sim. praticamente, né? E aí talvez ela tenha me feito algumas perguntas que eu não me lembro. Mas essa fala, essa afirmação dela foi como se eu estivesse nascendo de novo ali naquele momento. Perfeito. Porque isso não era uma questão para mim, né? Porque meu pai é negro e minha mãe é uma mulher branca, né? E aí isso na minha casa não era uma questão assim. É. E eu estava ali no Morro do Papagaio, eu fiquei lá, passei lá 17 anos. Estava ainda no início da caminhada lá e aí se tornou uma pergunta para mim na minha cabeça isso. Mas aí está com aquela, né, escritora que hoje eu admiro, né, como escritora, e aí ela fala assim, né, você é negro. Então, aí, a partir daquele dia, foi como se eu estivesse nascendo de novo. E eu estava exatamente, dá para saber o ano, eu estava com 33 anos. 33 anos, idade de Cristo. Idade de Cristo, porque ainda me falaram isso, idade de Cristo. E aí foi fundamental isso para mim, né? Como se eu estivesse nascendo ali naquela hora, assim. E aí o que começou a mudar ali? O que começou a mudar? Que eu entendi, por exemplo, muitos olhares que eu tinha recebido na infância, por exemplo, né? E aí eu passei a ser mais crítico com isso, né? Eu acho que eu perdi um pouco a alegria, assim, que eu era uma pessoa muito mais sorridente, né? Que eu com a questão da identidade, eu mudei de lugar, eu passei a morar na favela e passei lá 17 anos, os melhores anos da minha vida. Mas aí também eu acho que eu passei a enxergar a sociedade, a cidade, com um olhar, assim, de uma certa decepção. Então, à medida que eu me reconheço, né, como um homem negro, eu também percebo os olhares de discriminação, de preconceito, de racismo, que antes eu não percebia. Quando eu era criança, por exemplo, eu não percebia. Quando eu estava próximo à minha família, que é branca, né, a parte da minha mãe, aí eu vou lembrar dos olhares da minha infância, né, que aí eu identifico olhares de racismo e de discriminação nas minhas professoras, na escola. Não é? Eu nunca tive um professor negro, né? Eu fui ter um professor Nossa. negro na faculdade, né? Quando eu estava fazendo filosofia, que aí eu falei, nossa, um professor negro, né? E aí isso me marcou profundamente, aí eu fui pensar, nossa, mas minha vida inteira, quem foi que me formou, né? Então aí é por isso que reconhecer-me como uma pessoa negra, e aí essa pergunta que vem, mas você é padre de verdade? Eu volto nessa questão. Né? O que as pessoas estão buscando quando elas olham para mim, né? Então, acho que passa por aí. Então, digamos assim, a sua missão como padre também mudou? Também mudou, porque agora eu tenho a sensação, né, que era isso. Eu fui para o seminário muito jovem, eu fui para o seminário com 15 anos. Muito novo. É muito novo. Qual seminário? Eu fui primeiro para a comunidade dos Salesianos, em Pará de Minas, né? Seminário Salesiano. E aí, depois de um tempo, eu entrei para a Diocese, né? Inclusive aqui de Belo Horizonte. Então, foi um processo. Eu tinha um olhar sobre a própria igreja, né? Mesmo porque eu parto da minha paróquia, que é no bairro Veracruz, na Zona Leste, né? E tinha um padre muito libertador, padre Léo Verheyen, né? Um belga. E eu fui formado por ele, por esse padre admirável, uma pessoa admirável. E aí, quando eu vou para o seminário, eu encontro uma outra realidade, né? Principalmente quando eu vou para a diocese aqui de Belo Horizonte, tudo aquilo que eu tinha sonhado enquanto criança, né? Que era a igreja que ele me apresentava, eu não identifiquei no seminário, né? Já quando eu entrei para a diocese aqui de Belo Horizonte. Tinha outros seminaristas negros? Mas nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão, que era um verdade. problema. Isso que hoje, o seu jeito de olhar. O meu olhar, né? Não era uma questão. Né? Eu nunca fui apresentado por uma teologia africana, por exemplo, né? Isso, da minha formação toda, né? Isso nunca aconteceu, né? E isso me fez muita falta, Então, depois, aos 33 anos, eu já era padre, e que essa questão entra na minha vida com essa pergunta dessa grande amiga, Cidinha da Silva. E aí essa questão racial entra na minha vida, assim, como algo fundamental, e eu vou perceber diversas ausências, assim, na minha formação, né? Inclusive de quem eu sou hoje, né? E essas ausências eu considero como erros, assim, irreparáveis, assim. E quem foi quais foram as pessoas e instituições que falharam na formação da minha personalidade, né? E Por exemplo? Por exemplo, se a gente tiver a oportunidade de falar assim com calma, quando eu descubro, já na fase do doutorado, eu descubro um sacerdote negro, né? Que é o padre Francisco Martins Dias, uma figuraça, que foi o último pároco do antigo Arraial, né? Do extinto Arraial do Curral del Rei. Ele chega em 1893 aqui no Curral del Rei,
para assumir como vigário da matriz da Boa Viagem. Que coisa! Um um padre negro, Uhum. Francisco Martins Dias. 5 anos após a abolição, né? 1893. 93, isso. Ele chega para ser o pároco. Na época usava a expressão vigário da matriz. E ele então faz a passagem, né? Belo Horizonte é inaugurada em 12 de dezembro de 1897. E ele então se torna o primeiro pároco da capital. Ele que escreve o primeiro jornal da cidade, o jornal Belo Horizonte, ainda com 2 L's. E essa figura é apagada da história de Belo Horizonte, né? Nunca ouvi falar desse homem, nunca ouvi falar dessa pessoa. E aí eu descubro um texto dele, né? Ele fala sobre o Arraial, né? Um dos textos dele. E aí eu persigo essa história. Eu tenho a oportunidade de ir lá na Igreja da Boa Viagem atual, né? E pergunto assim, olhando para os retratos assim lá que fica no fundo, na sacristia. Eu falo, tá faltando o padre Francisco Martins Dias aqui, né? Aí a secretária, a pessoa fala assim, não, quem é esse padre? Eu falei assim, olha, ele foi o primeiro pároco, né, de Belo Horizonte, foi pároco aqui na Igreja da Boa Viagem, e ele era negro. E a secretária que estava no momento teve a infelicidade de comentar, aqui nunca teve um padre negro. Puxa. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, falei assim, então... E aí eu pensei em mim mesmo, né, assim, é isso que eu não tenho esse reconhecimento também, né. E aí eu criei uma identidade com esse pároco, o padre Francisco, né, e acho que é isso. O seu doutorado, você trabalhou com ele? Eu trabalhei muito mais sobre o patrimônio que vai da construção da Capela do Rosário, da igreja, né, de Nossa Senhora do Rosário, que não existe mais, e também a formação de uma comunidade que fica no Muquifo, né, que é a Igreja das Santas Pretas. 200 anos separam essas 2 igrejas. Aí eu falo de 200 anos de apagamentos dessas histórias negras na cidade. Uma cidade que nasce para apagar histórias, né? Padre Mauro, teve uma vez que eu entrevistei a professora Heloísa Starling, historiadora e tal. E ela, né, a gente estava falando sobre lendas urbanas, essa coisa toda. E ela falou desse Largo do Rosário. Pela primeira vez ela falou. E ela disse até uma coisa interessante, falou que, olha, ali tinha uma igreja, né, um cemitério, e ela diz o seguinte, é difícil um negócio dar certo lá. Olha... Ela falou isso, ali muita gente tinha medo de fazer as coisas ali. E até hoje é um lugar meio difícil de algum estabelecimento, um comércio, um prédio, dar certo lá. Professora Luiz Starling, a partir de pesquisas científicas dela, né? Vamos falar desse Largo do Rosário. Vamos falar. Vamos lá, Rua da Bahia ali, não é? Rua da Bahia, nesse cruzamento, nessa encruzilhada, né? Com a Rua dos Timbiras, né? Eu acho que tem que fazer dar uns passos atrás aí para entender esse arraial, né? Arraial do Curral del Rei, né? E eu queria entender esse lugar, né? Porque minhas origens estão aqui. Meus pais são nascidos aqui, né? Meus pais são nascidos aqui. Meus avós vieram para cá. Um dos meus avós foi nascido ainda na época do arraial, aqui no Arraial do Curral del Rei. Isso é muito raro, né? Isso é muito raro, né? Nova, muito raro, as pessoas vêm de fora, falar né? que tem um avô nascido aqui no Arraial é muito raro. Muito raro. Então eu sou, como se diz aqui, Belo Horizontino da gema, né? e acho que eu começo a minha reflexão sobre andar pela cidade e não me reconhecer nela, né? E não me reconhecer, né? E antes da pergunta, né? Antes de me perguntar quem sou eu, né? Aí identificar, eu sou um homem negro, né? Nessa cidade. Entender, é por isso. Essa cidade não guardou minha história, né? Não preservou minha história. E eu identifico que várias situações foram criadas, né? Construídas intencionalmente, né? Para apagar essa história. Mas por quê, né? Por quê? Uma cidade que já no projeto já pensa quem vai habitar essa cidade, né? Então o projeto de Arão Reis, né? Projeto urbanístico, né? Uma cidade progressista, positivista, né? Então, com aquele olhar, uma cidade moderna, né? Então, esse olhar assim, né? Mas higienista também, higienista, né? Republicano. E aí com ideias assim absurdas, né? De onde tem um rio, eu tampo, né? Onde tem uma montanha, eu corto, né? Para tentar formar esse tabuleiro, que é a cidade de Belo Horizonte, pelo menos a região central, e quem é que vai habitar nela. E quanto mais eu pesquiso, mais eu percebo que ela não pensa onde que vão habitar as pessoas, né? Não é uma cidade para habitar. E ainda, voltando um outro passo, cada vez que eu passo pela Savassi, se não é de carro, não é de ônibus, não é de táxi, né? E passo a pé, eu falo assim, quanto que eu não me sinto representado nessa cidade, né? Eu tenho horror de andar pela Savassi, sabe? Eu tenho horror de andar por aquelas ruas que eu não sei os nomes, eu não me entendo nesse lugar. E aí eu volto para esse personagem, né?
Padre Francisco Martins Dias, que eu faço questão de ficar repetindo o nome dele. Boa. Nascido em Nova Lima, né? Tem todos os registros dele, da data de nascimento, tudo. Ele morreu só em 1944, ainda recente, né? Morre no Rio de Janeiro. E aí é uma história complexa. E por que essa cidade não contou a história dele, né? E eu identifico, eu tenho a foto dele, né? Tem uma foto dele. Tem uma E é foto. um homem negro, né? Ele não dá nome a rua nenhuma, né? Nenhuma rua, né? E Arão Reis dá, né? A rua que corta a praça da estação chama Rua Arão Reis. Reis. Né? E eu acho e os dois estavam ali contemporâneos, né? Em conflito, né? O padre Francisco Martins Dias falando do povo que estava sendo expulso da cidade, né? Planejada, e Arão Reis defendendo ali a construção daquela cidade modelo, aquela primeira suposta primeira cidade planejada, né? Pelo menos no período republicano. Então acho que é um pouco isso. E que cidade que se construiu, né? Se construiu uma cidade impossível de sobreviver, né? De vida aqui, né? Então quando a gente olha o mapa demográfico de Belo Horizonte, isso é real, né? Pelo censo de 2020, né? A gente vê que a cidade ela é ocupada por pessoas brancas, eu estou falando do interior da Avenida do Contorno, por pessoas brancas, né? E a população negra habita as periferias e favelas. Isso está demonstrado, né? Quem gosta de números dá para perceber, né? Não tem jeito. Então, acho que é isso. O Largo né? do Rosário. O Largo do Rosário está bem no centro disso tudo, né? E foi, né, no início do século XIX, um ponto de referência para essa Irmandade. Irmandade Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, que solicita a construção de uma capela, né? A Capela de Nossa Senhora do Rosário. E eles recebem autorização para construir, constroem, inauguram no dia 8 de outubro de 1819. Inauguram esse primeiro núcleo. E ela vai ser demolida em 1897. Sobre o que eles viveram ali, essa irmandade, né? O que é? Uma irmandade que tem o desejo de ter um cemitério, que tem um limite no máximo 60 sepulturas, então eles estão ali por 90 anos sepultando pessoas. A cidade vai ser construída em 1894 e a capela vai ser demolida, né? Por decisão. Se inaugura uma nova, que é a Capela do Rosário, que existe ali na Contorno, com Tamoios, né? Uma nova capela, o Rosário que está ali até hoje, né? Não é Amazonas? Amazonas com São Paulo. São Paulo, isso, no centro ali, atrás da Igreja São José. Atrás da Igreja São José, igreja, né? Capela Nossa Senhora do Rosário. Isso. E a Irmandade, então, vai para lá, o que a história indica, né? Vai para lá. Mas com a chegada, já estou dando um salto histórico, com a chegada de Dom Cabral, a expulsão da população negra daquele espaço ali. Foi expulso Foram de lá expulsos também. por decreto, né, um aviso número 5. Dia 10 de agosto de 1923, Dom Cabral expulsa os reinados, né, da Igreja Católica. Então, expulsa, né? Proibido reinado. E eles ficam expulsos, né? Eles não, nós, né? Porque eu sou do reinado, né? Então nós ficamos expulsos por 100 anos da igreja, sem poder entrar na igreja. Mas aí em 1973, é autorizada uma missa dentro da Igreja Católica, né? É celebrada uma primeira missa. E aí depois mais 50 anos de lutas, de retorno, só agora que recentemente, no dia 10 de agosto de 2023, que o atual bispo, Dom Valmor, assina um novo decreto revogando o decreto de Dom Cabral. Causou danos irreparáveis para a população negra. Só agora foi revogado? Foi revogado, né, há 2 anos. Há 2 anos? Há 2 anos, né? Então, o que foi assinado em 1923, em 100 anos, 2023? 2020, 100 anos de... Isso é irreparável, né? Eu vou dizer assim. Isso parece que tira um pouco da esperança da gente, e tira mesmo. Porque você tem hoje os reinados, né? Os reinados, os grupos de congado, que foram reconhecidos nacionalmente como patrimônio, né, nacional, patrimônio estadual, e agora, daqui a uma semana, foram reconhecidos como patrimônio municipal. Então, os 3 níveis, é muito raro. 3 níveis de reconhecimento como patrimônio cultural, né? Do país, né? Do estado e de Belo Horizonte, da cidade. Parabéns. Né? E ainda hoje chegam em algumas igrejas, algumas paróquias, pela intolerância religiosa, pelo fundamentalismo, né? Então são expulsos mesmo, né? Então eu tenho que acompanhar essas situações, né? Então você vê que são erros assim, históricos, né? Que a gente precisa rever e como enfrentar isso são embates. Mas aí você age estrategicamente, porque você chama a ciência para poder ajudar a comprovar essa questão do Largo do Rosário. Exatamente. Como é que foi aquilo? Veio o pessoal da USP, não veio? Vieram pessoas da USP para poder fazer a primeira, né, pesquisa arqueológica, né, não invasiva, né, com equipamento muito específico, emite umas ondas, né, para tentar identificar alguma coisa da capela, e ela ficou identificada ali, né, como possível estar num estacionamento ali na
Rua da Bahia, né, como uma possibilidade ainda, e a partir daí discutir. Mas nós queremos é voltar para cá, levantar todas essas questões que nós queremos que a população negra se aproprie da cidade, né, que de fato o centro da cidade, né, essa parte urbanizada, né, seja apropriada por todas as pessoas, né, que a gente possa circular sem essa questão de identidade racial, né, uma cidade diversa, múltipla, que as pessoas possam participar, né. Para comprovar o cemitério tem que quebrar o asfalto ali, Precisa, né? porque dizer que existem possibilidades, né, de área de interesse, né, não tem como afirmar o que é que está ali, né, sem uma pesquisa arqueológica invasiva mesmo, né, furando o asfalto mesmo. E eu espero que esse dia chegue, né? Sim. Agora nós temos ali um monumento ali, né? O que é aquele Em 2022, né, 2022 teve então reconhecimento pela prefeitura, né, pelo município, como território culturalmente reconhecido, né, patrimônio, né, cultural e imaterial de Belo Horizonte. Então tem um totem com um texto narrando ali uma imagem, né, uma ideia de como seria essa capela, e um texto explicando aqui nesse solo, né, aqui debaixo desse asfalto, existia uma capela do século XIX, início do século XIX, com cemitério, e nós não sabemos nada além disso. Então essa é a informação. E eu me lembro perfeitamente do dia, que foi 22, né, de 2022, quando nós fincamos esse totem ali, e as guardas de congado, de reinado, nós dançamos em torno do totem, né? Era um sábado, né? Foi Tinha um movimento menor. Foi um dia maravilhoso. Eu vi isso. Foi um dia maravilhoso. Inclusive fica na rua de Timbiras aqui, né? Então nós somos vizinhos aqui do Baixo Rosário. Isso mesmo. Estamos vizinhos. Então naquele pedaço, e aí eu me lembro que a fala sempre foi essa: nós hoje estamos levantando uma bandeira. Hoje ainda não é o dia da festa, né? O dia da festa é quando a gente vier e a gente não tiver que voltar mais para as favelas e periferias, né? E essa cidade foi nossa mesmo, né? Então a gente está nesse processo, não para, né? E o projeto que eu coordeno, projeto de pesquisa, né? Negricidade, que é discutir essa cidade e o que tem debaixo dela. O que ficou escondido debaixo do asfalto? Essa que é a pergunta. Nossa, é muito interessante. Eu me lembrei agora, mais uma vez, da professora Heloísa Stark. Vou mandar um beijo para ela. Nesse mesmo programa, ela falou da lenda da Papuda, que é sensacional, que também tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso, né? O que a gente vem discutindo, né, dentro do projeto mesmo, desse projeto, eu ficar repetindo isso, não tem problema, que é a questão da região onde ela ocupava, né? E aí eu faço muita questão de dizer a Dona Maria, né? Dona Maria. A Dona Maria do Arraial. Dona Maria do Arraial. Isso, né? isso. Então, onde que ela ocupa? Né? Ela está ali no chamado Alto da Boa Vista, que hoje a gente conhece como Praça da Liberdade, né? Então, a nossa intenção é dizer esses nomes que haviam no antigo Arraial e refazer o mapa, né, que está sendo proposto. Então, no Alto da Boa Vista, havia uma proprietária, uma mulher negra, que era proprietária de uma grande propriedade e que entra em embate com a cidade, com a comissão construtora, né? Claro. 1894 de novo, né? Que vem tentando tirá-la daquele lugar, e essa história é mal contada, né? E aí nós, negros e negras, somos os fantasmas dessa cidade, né? Então, e também a forma de tratá-la, né? Que história foi essa? E no final ela não está lá, né? E nem uma referência sobre a sua existência naquele lugar. Então a história da maldição, tudo isso, a referência, né? Criando um fantasma, essa coisa toda, né? Mas e a identidade dela enquanto uma mulher negra, proprietária de terras ali naquele lugar, né? E a história dela, a sequência da história dela, são danos irreparáveis. Você tem um desejo de, ali no Largo do Rosário, ter uma capela ali? Talvez os guardas estão em discussão sobre isso, né? É preciso discutir sobre isso, o que é. Nós queremos uma espécie de memorial, né? Então, um espaço físico, né? Para poder demarcar. Não, e a gente pode ter aqui um lugar para a gente se encontrar. Então a gente precisa disso, né? Para dizer, esse terreno já pertenceu às Irmandades Negras, né? E essas experiências negras. Então é preciso ter um lugar ali, não dá para ser só um totem. Isso aí, eu acho que não dá para ficar nessa esperança de que isso vai ser só simbólica a nossa presença, né? Isso já basta. Então tem algum lugar ali para dizer, esse lugar aqui retornando. Se vai ser uma capela, eu acho que não mais. Não, né? Não mais, mas algum memorial, fazer uma referência. Boa. Acho que uma referência. E as comunidades negras se sintam representadas ali, né? Inclusive outras experiências religiosas, né? Que não seja só a cristã. Então acho que isso é fundamental. Mas ocupar outros territórios também. Então dizer lá no Alto da Boa Vista, referência a Dona Maria, né? Na Igreja da Boa Viagem? Na Igreja da Boa Viagem, foi o Padre Francisco Martins Dias, né? O retrato dele tem lá, uma foto, né? Tem uma foto dele. No Parque Municipal,
o sítio do Brejo, né? Que tem uma expressão lá, o Rancho do Brejo, do Sapo, né? A Granja do Sapo, uma coisa assim, onde a Comissão Construtora tinha a residência deles. Porque acho que é importante fazer uma pesquisa arqueológica ali também, né? E a gente pode falar de outros territórios, no Alto da Afonso Pena, no cruzamento da Afonso Pena com o contorno, o que tem ali de interesse? Começou-se a construir ali a Catedral de Belo Horizonte, né? A Catedral Cristo Rei. E a gente sabe muito bem que tem ali a cripta de Dom Cabral, né? Que foi construída. E eu acho que se a gente descobrisse essa cripta, a gente ia poder contar que modelo de cidade que seria construído, né? Olha, eu acho que isso aí para mim eu acho interessante, para poder me entender enquanto um homem negro. Claro. Né? Falei assim, olha, a ideia era fazer uma cidade que teria sido coroada pela Igreja Católica, assim, no alto, né? Num ponto de destaque. E o que não aconteceu, né? A catedral nunca foi executada, nunca foi construída. E aí, mas o que vai contar? A gente vai poder contar uma parte da história e entender o que se queria naquele momento, né? A fatídica década de 40, Juscelino Kubitschek, o Dom Cabral, o projeto de uma cidade laica não vai acontecer, porque se o bispo vai colocar uma coroa no alto do projeto urbanístico, né? Então, ou seja, de laica não tem nada, né? Então, acho que descobrir a cripta de Dom Cabral ali vai ser algo interessante também, eu acho que para poder contar essa história que ninguém conta, né? E outros territórios também, que a gente chama de territórios negros soterrados, que a gente quer identificar e levantar bandeiras assim, né? Estamos voltando para esses territórios. Boa. Agora, Padre Mauro, independente disso, tocou o muquifo. Tocou o muquifo. Não ficou esperando. Como é que nasceu o muquifo? Bom, o que é o muquifo? Conta pra gente. O muquifo é um museu, né? É um museu. Atualmente eu tenho pensado essa expressão museu, o que ele pode representar, né? Como espaços ainda muito colonizados, né? Quem é que constrói museus, né? Então, tentar descolonizar, né? Ser contracolonial, né? Algo que não seja ainda experiência imperialista, talvez é difícil. Mas a gente mantém esse nome, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, né? Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, aí dizer a palavra muquifo, né? Que parece uma brincadeira, né? Mas isso aqui parece um muquifo, né? Mas um lugar que eu me entendo, né? Eu me organizo aqui, eu tenho uma forma de organização talvez diferente, mas também que dá para preservar coisas muito interessantes, né? Viver momentos especiais. Então é o acervo da própria comunidade, ainda muito ligado ao aglomerado Santa Lúcia. Sim. Todo o acervo é da própria comunidade, que é trazido espontaneamente para lá. Eu posso dizer milhares de objetos, documentos que estão ali em exposição. E nós, enquanto coletivo, nós organizamos essas exposições, né? Contando, narrando, né? Fazendo uma narrativa sobre essas histórias que eles trazem, que a comunidade traz, né? E que nós trazemos, porque eu também fui morador de lá por 17 anos. Então, objetos que contam essas histórias, né? Então, nós somos curadores, né? Curadores de histórias, não simplesmente de objetos, né? Perfeito. E isso vai se organizando ali dentro do museu, são 3 andares de exposição, e aí essa capela, que ao lado, que tem uma pintura que narra a história de um grupo de 14 mulheres, né, que planejaram construir o que elas falam, é isso na minha apresentação semanal lá do espaço, que era o desejo de derrubar o barracão que havia lá e construir uma igreja de verdade. Gente. Aí essa aí de novo tem sempre perguntando, mas é uma igreja de verdade? Se é, porque elas construíram isso. Essa pergunta sempre, te persegue, né? Tá sempre no pé, Padre Mauro. Exatamente. Igreja de verdade. O muquifo é de quando? Tem 20? Ele exatamente, completou 13 anos agora, 13 dia anos. 20 de novembro, data da Consciência Negra, 20 de novembro de 2012, foi a inauguração. Mas ele já é fruto de uma experiência anterior, que era um memorial do Quilombo, que é olhar para a comunidade, né, nós enquanto negros e negras, será que dá para ser cidadão num país racista, né? Então aí nós pensamos, mas dá para ser quilombola, né? Então nós queremos ser quilombolas. Então aí nós pensamos um projeto que se chama Quilombo do Papagaio, e daí nasce um memorial dessa comunidade, Memorial do Quilombo. E aí isso aí é transformado no museu, né? Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. E aí, o que narra? Narra a história dos vizinhos ali, né? Então as pessoas entram para se identificar. Olha, esse objeto é da minha avó, essa máquina de costura foi da minha tia. Legal, né? nenhum objeto está separado de histórias de pessoas. De pessoas do cotidiano, né? É o museu da pessoa. Museu da pessoa, museu do cotidiano, de coisas do cotidiano, né? E é interessante que tem um escovão, né? Uma coisa que a gente usava para encerar. Aí uma enceradeira elétrica, uma enceradeira tá num canto assim. E aí chegou uma turma de crianças, né, de adolescente, 12 anos, apontou e falou assim, o que é aquilo? Isso? Aí eu fiquei, virei um dinossauro agora, né, porque é uma enceradeira. E eu fiquei chocado, porque eu nunca pensei que não existe mais enceradeira. Não existe enceradeira mais não, né? Não, acho que não existe. não. Aí depois ele perguntou assim,
O que é aquilo? Eu falei, é uma enceradeira. Como é que explica que é uma O ser enceradeira? humano falou um celular, aquele tijolão, aí o que é esse objeto? Eu falei, isso é um celular. Então, isso lá, né, no museu a gente organiza, né? Então são... Mas isso é sensacional, né, Padre Mauro? É fascinante. Né? Essa geração nova e você ter esse desafio de como é que eu explico isso para eu essa turma. explico isso? É tão óbvio para mim, não é? Mas isso é importante. É importante. E é uma coisa também de deslocamento, né? Porque chega no museu, né? E aí você vê vários objetos ali, né? Ele tem espaços muito bonitos, as exposições são muito bonitas, né? Eu acho, né? Porque eu estou aqui na frente. Então você faz... E aí você vai caminhando por ali, você entra pela porta que você tem uma visão da favela, aí você entra no portão meio assim, nossa, favela, quem nunca entrou, quem já entrou, aquela dúvida. E aí você vai atravessando, né? Depende do que você quer percorrer dentro do museu. Tem um jardim no segundo andar. Fica no meio do alto assim, e aí tem a laje, né? Que o museu tem, o Muquifo tem laje. Isso. E aí quando chega na laje, aí você vê de novo a comunidade. E a nossa fala é sempre essa, né? Que atravessar o museu e se deixar atravessar por ele. Então, pelas histórias que você ouviu. Se você não ouviu as histórias, você vai sair do mesmo jeito. Aí quando você chega e vê a favela de novo, você vai ver outra coisa. Eu faço toda vez, né, que eu faço esse percurso. Chego lá, eu vejo, é sempre uma comunidade nova, né? Eu sempre vejo, olho, o Morro do Papagaio, o aglomerado de Santa Lúcia, né? Se eu faço o percurso tranquilo, sim, eu vejo, é outra comunidade. Né? Isso. Aí esse olhar vai depender da sua expectativa também. Aquelas histórias que te atravessam no percurso fazem você olhar para aquela favela que você olhou no início diferente. No início, né? E aí, no catálogo, né, que nós temos o primeiro catálogo, chamado Abemos Muquifo, né? Já temos o museu, a gente fez essa proposta de fazer uma caminhada por dentro do museu, e a última foto é justamente, de novo, né, a visão da favela, para dizer, eu acho que eu conheci algo, né, novo para mim. Né? Padre Mauro, como é que é o Deus que você acredita? Muito prático, né? Um Deus muito concreto, né? E eu sou uma pessoa de muita oração, mas eu tenho uma visão de Deus muito concreta, assim, muito prática, né, do dia a dia. Eu acho que ele está cada dia mais sendo humanizado, né? Então, um Deus muito humano, eu diria. E se alguém me pergunta, né, essa pergunta sobre quem é Deus para mim, eu acho que ele está muito distante do modelo de Deus que está sendo apresentado agora, né? Tanto que eu tenho repensado minha identidade enquanto cristão, né? Eu tenho olhado assim, não, mas eu não identifico mais com o cristianismo que aceita armas, por exemplo, né? Que aceita matar pessoas. Intolerância. Né? Intolerância religiosa. Então eu tenho me afastado até dessa identidade. Mas será que eu sou cristão como esses cristãos? Né? E até agora, se eu começar a me perguntar, mas será que eu sou temente a Deus, nesse Deus que está sendo apresentado agora, que permite situações de violência e de morte, né? Então agora algumas pessoas me perguntam, eu falo, não, eu sou cristão, mas eu sou cristão humanista. Eu estou precisando colocar esse anexo. Eu não aceito, que eu tenho uma certa vergonha de dizer simplesmente eu sou cristão. Ou então dizer eu sou católico, né? Aí eu falo, não, mas eu sou católico, mas eu não suporto assassinar pessoas, eu não comemoro a morte de ninguém, por exemplo, né? Não vibro com a morte de ninguém, com nenhum genocídio, né? Então acho que é isso, cada vez mais eu estou tendo que colocar adjetivos, né? Eu sou cristão, mas eu sou humanista, né? Eu defendo a vida humana, né? A vida humana. Então aí eu tenho perdido um pouco essa identidade religiosa para uma identidade muito mais humana, né? De respeitar o ser humano na sua essência, assim, né? A pessoa, o planeta, né? Nós estamos na época do Natal, né? Sim. Jesus Cristo, como é que é o Jesus Cristo que você acredita? Já que você falou cristão, Falei isso, né? Falei isso. Eu me apego cada vez mais, eu sou estudioso da Bíblia, do texto bíblico, né? E eu fico tentando enxergar ali, mesmo ele preso historicamente, naqueles homens e pessoas que escreveram aqueles textos, tentar interpretar o que sobraria dele, né? Perfeito. Da pessoa de Jesus, do Jesus histórico, Isso. assim dizer, disso, né? Além da minha experiência de fé, né? Então, de novo, ele é muito diferente do que é apresentado, né? Inclusive na sua estética, né? Então, o que já foi um homem branco, de cabelo, de olhos azuis e loiro, né? Isso aí desaparece, quando ele desaparece, né? Aí eu falei, então vou ter que construir uma nova imagem, né? E aí eu tenho que entender, por exemplo, no diálogo com as mulheres, né? Aí eu fico fascinado, mas o que a gente tem hoje, enquanto instituição, enquanto igreja hierárquica, né? A presença das mulheres, né? Que é tão minúscula, né? Quase inexistente, né? Nos espaços de poder, e a relação de Jesus com as mulheres ali, do que sobrou dos textos bíblicos, né? Desse diálogo. Então eu fico, é uma distância muito, a gente vai ter que reconstruir isso, né? Ele vai ter que nascer outra vez, né? Muito diferente daquilo que foi colocado, né, em cima dele. Eu acho que é difícil hoje uma pessoa assimilar o cristianismo
sem se livrar desse modelo que foi apresentado, né, imposto de certa forma, né, e então é um resgate mesmo. Quando eu me descubro homem negro, né, então eu vou ter que buscar uma outra identidade. Isso que foi apresentado, né, não me serve mais, né, então eu vou ter que recriar, né, reconstruir isso tudo. Vamos pensar mais uma vez, qual que é a mensagem do Natal a partir de toda essa reconstrução sua da religiosidade? Hoje, É tem isso. isso. Então, mais do que só olhar para o passado, né? Uhum. Hoje é falar com as pessoas, olha, respeite a sua própria casa, né? Esteja com a sua família ou com as pessoas que você ama, né? E olhando para a sua própria cidade. Então, o meu Natal hoje, bem concreto, né? Isso. Nós estamos aqui às portas dessa vivência, então, essa experiência, né? Dizer, não dá para comemorar o Natal, né, com pessoas ainda passando fome, né? Não dá para comemorar o Natal com pessoas construindo relações de tanto ódio, né, e tanta inimizade, né? Então, como é que a gente vai para a mesa, né, se a gente tem uma mesa, né, e sabendo que tem gente que não tem nem comida, né? Então, acho que é muito isso. Um Natal consciente, né, com uma consciência, né, que acho que essa experiência do cristianismo, de Jesus, né, dizer, olha, o nascimento de um ser humano, né? E o valor que tem que dar para a vida toda, né? Não só aquele início de vida, mas a vida toda que tem que ser preservada e cuidada. Então, tem muita hipocrisia aí, né? Muita hipocrisia. O Natal, que acho que o convidado principal, que deveria ser Jesus, nem passa na porta. Né? Uhum. Se odeia o ano inteiro, e aí artificialmente comemora a ceia de Natal ali. Né? Acho que é artificial e hipocrisia mesmo. Padre Mauro, vamos dar um salto no tempo e a paixão de Cristo, a Semana Santa, como é que você ressignificou ela aí, né, na sua religiosidade? Então, é quem eu sirvo mesmo, é quem eu sigo, né? Eu sigo um perseguido político, né? Um homem marginalizado, né? Que não foi aceito na sua sociedade naquela época, né? E eu acho que é o lugar que eu quero estar, né? Nessa sociedade que não valoriza a vida, né? Então, eu me sinto... eu acho que na Semana Santa fica muito claro, assim, quem são os inimigos, né? Quem está ali defendendo propriamente a vida e quem é defensor da morte em si mesmo, né? Então, acho que a Semana Santa é um desfecho, assim, né? Então, viver a profundidade do Natal e caminhar, saber que daqui a pouco a gente vai caminhar um pouco mais. Eu sigo e sirvo, né, um Deus que foi assassinado, não um que assassina ninguém. Né? Então, entre os que matam e os que morrem, eu sou da turma dos que morrem. Sim, né? sim. Acho que isso faz sentido para a minha Semana Santa, quando eu vou viver, né? Mas, gente, olha, lembro para vocês que nós somos da turma que é assassinada. Nós não somos da turma que mata, né? Dos que matam, nós somos dos que morrem. Né? Muito interessante, hein? Minha Aí faz muito sentido, faz mais todo sentido, o peso, né, da Semana Santa, né, da Sexta-feira da Paixão, da Paixão, independente dessa coisa de fazer sacrifício ou não, só de pensar isso já é pesado, né, Padre Mauro? Então, mas que a gente possa ter olhar de esperança, porque tem a Páscoa, né? Isso. Tem a ressurreição, mas é dizer isso, olha, de que lado que a gente está, nessa sociedade dividida, né? Aí você olha, fica muito claro, né? Eu não vou estar na turma que mata ninguém. Aí está muito claro para mim. Então você está defendendo isso, né? Então eu estou do outro lado. Eu sou do que ficou do lado de fora. Eu sou do que é expulso, do que não pode sentar à mesa, né? Então isso que fica muito claro, que na minha percepção de Cristo, de Jesus, né, é aquele que fica com os excluídos, né? Que fica com o que foi assassinado e não com o que assassinou, né? Ou que tiveram suas histórias apagadas como histórias, aí o caso de Belo Horizonte. Debaixo do asfalto, né? Do lado e do debaixo Rosário. do asfalto. Né? Padre Mauro, pessoas que estão nas ruas, né? Pessoas em situação de rua, como é que você vê essa situação hoje em Belo Horizonte? Pois é, a pesquisa sobre o Largo do Rosário me fez olhar para a cidade, né, de uma forma tão diferente, assim, né? Que é olhar, mas onde que estão os meus, né? Então, onde que nós estamos ocupando? Né? A gente está na cidade também, né? Atravessando essa cidade. Por uma coincidência absurda, os meus avós, né? Que são negros, né? Os pais do meu pai. Quando eles se casaram, eles se conheceram na região da Praça da Liberdade. Minha avó era empregada doméstica e meu avô era carroceiro. Carroceiro que se trabalhou, inclusive, no Palácio da Liberdade. Então, os dois se conheceram ali, na década de 20, e aí meu pai... Que era um lugar de paquera. Que era um lugar de paquera, né? Um lugar de paquera. É interessante porque a gente fala do fute e pensa só nas pessoas brancas. Ou pensa, mas os negros e negras também paqueravam. Né? Exatamente. Então, minha avó era das chamadas empregadinhas de Lourdes, que tinha essa expressão aqui em Belo Horizonte, né? Que ela era uma doméstica, né? Então trabalhava ali, na Rua da Bahia, inclusive. Então, e ele, carroceiro, eles se conheceram ali, e a primeira residência onde eles viveram foi na Rua Imorés,
quase esquina com o Espírito Santo. Perfeito. Onde está o Largo do Rosário? É. Onde é o Largo do Rosário? Puxa Aí vida. quando eu penso nisso, eu falo assim, e eu perguntei para o meu pai, né? Meu pai está com 92 anos. Eu perguntei, pai, e o senhor já ouviu falar do Lago do Rosário? Ele nunca ouviu falar. Ele quase que foi feito lá. Exato. E ele não soube Ele morou falar. lá, Ele né? morou lá, né? Ele não, ele na verdade ele Não, nasceu e esse- já estava em outro lugar, já estava né? em No outro Carlos lugar. Ah, Prates. desculpa. É Aham. porque os negros são expulsos para fora, né? Então aí ele quase que nasceu ali, mas ele nasce no Carlos Prates. E aí, ou seja, ele fala, nunca ouvi falar do Lago do Rosário, né? E ele era daquele contexto ali. Então acho que isso aí tem um apagamento aí que eu quero entender, né? As pessoas em situação de rua, que a gente estava As falando pessoas dela. em situação de Que rua. muita gente Aí acha eu que olho, tem eu que tento olhar. tirá-las Aí eu do- falo assim, exatamente, quando eu vou, algumas vezes que eu vou ao Largo do Rosário, eu vejo algumas pessoas mendigos deitados ali. Aí eu falo assim, olha, tem uns deitados aqui, tem uns deitados debaixo, né? Então, é a forma que a gente ainda ocupa essa cidade, é ocupando esses lugares, né? Nas esquinas, né? Deitado no chão, né? Em cima de papelão, né? Eu falo assim, quando que essa cidade vai olhar para si mesma, né? E ver o que a gente precisa de corrigir, né? Historicamente, né? Refazer, quais são os caminhos, né? Políticas de cotas, né? Para poder trazer justiça para essa sociedade, para esse modelo. É isso que eu ando buscando. Então, eu vejo morador de rua, eu penso assim, eu estou aqui ainda, né? Estamos aqui ainda deitados no chão, né? E ainda não foram construídas políticas públicas que nos trouxessem para cima ainda, né? Padre Mauro, vamos lá. Tenho aqui a buzina do Chacrinha. Você chegou a ver o Chacrinha, né? Cheguei a ver. Então, o Chacrinha buzinava o Calouro Ruim. Mas o Calouro Ruim fazia parte do programa do Chacrinha. Tinha o troféu abacaxi, essa coisa toda, os jurados. Então, eu vou dar 2 buzinadas e você fique à vontade, Padre Mauro, para buzinar quem ou o que você quiser, tá bom? Bora lá. Primeiro para o racismo, né? Esse modelo de sociedade que avalia e olha para as pessoas de acordo com a sua etnia, né? Quem é que tem valor e quem não tem valor, e para todas as pessoas que me olharam e reconheceram em mim uma pessoa negra e não me valorizaram. Então, com certeza, primeiro, para o racismo, né? Racismo, estou fora. Eu diria isso. O que a gente faz para sair fora dele? Para sair dele é não compactuar com essa situação, né? E quando eu falo disso, eu não estou falando só de pessoas negras, né? Estou falando também de pessoas brancas, de outros reconhecimentos, né? De ouvir essas histórias, né? Olhar para essas pessoas, né? E lutar contra mesmo, né? Se posicionar contrário, né? E me lembro nesse momento de piadas, né? De brincadeiras, né? Sobre meu cabelo, sobre quem eu sou, a expectativa que se tinha a meu respeito, e dizer, não, a gente tem que mudar de atitude, né? Diante do outro, né? Uma sociedade sem preconceito, sem racismo. É o que eu sonho. Temos uma discussão muito intensa na nossa sociedade sobre a questão da legalização da cannabis. Qual que é a sua opinião, Padre Mauro? Eu penso muito sobre isso e identifico que a situação é real, né? Seria muito mais possível construir políticas, né? Inclusive de combate, né? A todos os males do uso, né? De entorpecentes, né? Da cannabis, e acho que tem uma ignorância profunda, assim, né? Acho impossível ainda ter discussão sobre o uso medicinal, por exemplo, né? E ainda ter essa discussão, se pode, se não pode. Eu falo assim, olha, isso aqui é deixar que a ciência determine, né? Essa parte eu me recuso até a discutir, né? O uso de uso medicinal que não tinha nem que ser discutido, né? Mas eu conheço famílias que escondem de quem usa, quem usa não pode saber. Não pode saber. Idosos, exatamente. estão com Alzheimer, que poderia estar ali, né? Com uma qualidade de vida melhor, né? E mesmo o uso da cannabis como, né, de outras formas de uso, né? Sim, eu acho que a legalização seria mais fácil para lidar com isso, né? Políticas públicas, né? Inclusive de combate, né? Talvez, ou de educação, né? De formação das pessoas. Acho que eu sou defensor da legalização do uso da cannabis. Sim. É interessante porque a população negra é também a que mais morre por conta do tráfico das drogas. Exatamente, a gente estava aqui com a Áurea Carolina, né? Estava acompanhando a fala. Políticas higienistas, né? De extermínio mesmo, né? Então, colocar isso nas costas da comunidade negra, né? Das pessoas negras, sendo que a gente sabe muito bem que exatamente quem gera esse tráfico de drogas não está ali na favela, né? Então, acho que seria uma reflexão corajosa, né? Que a sociedade vai ter que enfrentar. Padre Mauro, a sua expectativa com relação ao novo Papa? Eu iniciei com muita expectativa muito positiva, né? Quando falou norte-americano, levei um susto, assim, né? O norte-americano,
Mas quando algumas medidas que ele foi tomando, eu achei, me renovou. Primeiro que eu tive uma queda, né, com a relação ao Papa Francisco, dialogava, né, esse aspecto eu achei fascinante, o tempo dele, né, do pontificado. Então, quando citou o nome, que era um norte-americano, eu levei um susto, mas aí quando ele começa a falar, né, se reconhecer como peruano, né, no sentido de que ele é da diocese lá do Peru, então eu achei muito interessante se expressar em espanhol, e algumas atitudes agora, né, tem uma relação, por exemplo, com relação à comunidade LGBT, que ia mais, né, eu achei bem interessante, umas celebrações e a possibilidade da criação de ministérios específicos, né, eu achei que ele pode avançar bastante e estou com uma nova expectativa. Legal. Celibato, você é contra, a favor? Qual é a sua opinião? A liberdade de cada um, né? Acho que isso é algo que vai ser no processo. Acho que ele um dia vai acabar não existindo mais, né? Para que seja por escolha, nada que é colocado imposto, né? Acho que vai funcionar. Acho que isso para um futuro, né? Inclusive ele coloca a questão da ordenação de mulheres, né? Isso. Sempre um ardoroso defensor que as mulheres deveriam já ter esse reconhecimento. É óbvio, não consigo achar argumentos que as mulheres ainda não tenham acesso ao sacerdócio, ao episcopado, né, ao diaconato. E também acho que a questão também do celibato, acho que um dia, num futuro não muito longínquo, né, acho que vai acabar. É incrível, essa coisa das mulheres é incrível, porque elas seguram a Igreja Católica, né? Frequentam, ajudam, colaboram, criticam, estão ali presentes no dia a dia. Eu imagino que lá também, né? Exatamente, na paróquia onde eu atuo atualmente, né? Exatamente, a maioria são as mulheres, né? A figura masculina está presente, mas quem leva a paróquia adiante, né? Na paróquia onde eu estou, no Renascença, são as mulheres, né? Nem todas as paróquias, né? E vai entender. E nas reuniões de padre é completamente diferente. Não né? tem. Reunião de padres, às vezes, na reunião que reúne todo o clero aqui de Belo Horizonte, nós somos mais de 400, vamos dizer assim, né? E aí quando aparece uma mulher para servir o café. Então eu fico... Significa muito, né? Então isso aí, como é que se dialoga numa instituição que só tem a presença masculina no espaço de decisão, por exemplo, né? E fala de democracia, fala de que está ouvindo as pessoas, né? E com decisões tão importantes, né? Que envolvem a vida das pessoas, né? Os corpos das pessoas, né? Então se não tem o mínimo de presença feminina, como é que você toma decisões pelo outro, né? Acho que por aí. Padre Mauro, nos anos ali 80, né, a gente teve muito forte na Igreja Católica a teologia da libertação. Como é que chegou essa teologia da libertação para você? Eu fui basicamente formado pela teologia da libertação por escolha própria, né? Não que isso foi me tão apresentado, não foi me apresentado assim na época de estudos, né? Mas eu fiz uma pesquisa e eu acho que essa linha aqui tem mais a ver com a minha formação, de onde eu venho, que é o bairro Veracruz, e o padre que estava ali, né? Já falecido. Então eu pesquisei isso, né? Toda minha graduação em filosofia e depois em teologia foi especificamente nessa área. Mas depois, anos depois que eu me reconheço como pessoa negra, eu conheci uma pastora Cleusa Caldeira, aqui em Belo Horizonte. Ela veio para uma palestra, agora ela é professora no Rio de Janeiro. Muito inteligente, né? Teóloga, né? E eu participei de uma mesa com ela. E o tema da mesa era teologia negra. Eu falei assim, o que é teologia negra? Isso tem 10 anos. Eu fiquei em choque com isso. Eu nunca ouvi essa expressão na minha vida. Estou ouvindo agora. Nunca ouvi essa expressão, teologia negra. E essa pastora fantástica, aí ela falou assim, teologia negra, e aí me conta toda uma história, né? Da tristeza de nós negros e negras, né? A olhar para a teologia da libertação, que deveria nos representar, e essa teologia da libertação não ter tido essa experiência de olhar para essa teologia africana, né? E essa parte, né? Ali você tem avanços, né? E consideráveis e importantes, né? Para a América Latina, né? Para uma igreja mais pé no chão, mais a ver com a realidade das pessoas, mas um silenciamento, como se diz, né? De novo a teologia latino-americana, mas com teólogos europeus, homens brancos, né? Então, colonial. Colonial também, né? Então aí esse olhar, eu passei a pesquisar, estudar um pouco mais. Ela parte exatamente disso, né? De olhar para os textos sagrados, para os textos bíblicos, né? E falar assim, mas cadê a presença negra? Né? Porque esse mesmo texto bíblico
justificou a escravização de pessoas, né? Então você pode, então essa teologia não falou de mim, né? E como é que você passa esse mesmo modelo cristão que autoriza a escravização de pessoas na África, né? Então eu acho que é esse olhar muito específico. Então cada vez eu acho que eu me identifico muito mais com essa nova teologia para mim, que é essa teologia negra, né? E que tem um olhar muito mais próximo para a África e menos esse olhar da teologia da libertação, que acabou sendo entre brancos e europeus ali discutindo, né? Latino-americanos, mas são europeus aqui ocupando a igreja na América Latina. Então acho que é isso, uma teologia negra é uma novidade ainda para nós, né? Padre Mauro, o tempo inteiro eu vejo muito assim a política, né? O ato político presente na sua fala. Uhum. Eu queria que você falasse assim, me parece que para você política e religião não estão separados. Não estão. Não, né? Não, mas as pessoas vivem falando, não podemos juntar política com religião. Reflete um pouco sobre isso para eu acho eu conheço muita gente que fala isso, né? É dotado de uma ignorância assim, profunda, né? Sendo que é isso muito fácil de manipular quem usa essa expressão, né? E a quem interessa isso, né? Então, usar o espaço religioso, né, para manipular as pessoas, né, isso é um ato político, né, para poder. Então, todo o ser político ali, né, quando eu estou, por exemplo, nas celebrações, né, e faço uma interpretação dos textos e dessas orações, é um desejo de uma sociedade melhor. Isso não é uma ação política, né? E dizer que o próprio representante desse modelo cristão é o Cristo, ele é assassinado por um modelo político injusto, né? Sim. Então, eu não tenho como ler os textos que eu leio, que falam nas missas, e olhar. Gente, aqui, olha o que está acontecendo. Aconteceu há 2000 anos atrás, está acontecendo agora, né? Quem são os perseguidos ali? Né? Quem são os perseguidos agora? Quem estava no poder naquele momento? Né? Se não é essa luta constante de classes, né? E dizer quem é que usa o recurso das pessoas, quem que acumulou. Inclusive aí tem as próprias experiências religiosas acumulando, né, nos seus templos, né, a riqueza, né, e fazendo parte do modelo que oprime os outros, né? E tem uma massa de gente a serviço desse pequeno grupo do Bolinha, né, esse clube do Bolinha, isso. Aí acumulando tesouros. Né? Se você não tem um olhar crítico, é mais um deles, né? Você vai a manada, né? O gado que vai sendo levado, né? E o olhar crítico sobre isso. Não, eu tenho que abrir os olhos diante disso. E eu não faço parte desse modelo de sociedade, né? Que se contenta. É um caso bem concreto. Na paróquia onde eu estou, paróquia Santo Afonso, no fundo da casa, a casa paroquial é em frente à igreja, né? Aí, há 6 meses atrás, um senhor pegou um colchão, um morador de rua, e colocou-se no fundo da igreja. Aí eu falei assim, olha, eu tenho certeza que alguém vai falar comigo desse moço que está aqui. Ele ficou ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí veio uma pessoa e me falou, por que você não joga água ali? Né? E aí ele vai sair dali. Aí eu falei assim, é isso mesmo que a gente propõe, né? Um morador de rua, né? Que está aqui, que mora, que se sentiu confortável de colocar esse colchão aqui. E aí é isso que a gente propõe para esse bairro, né? Então é isso que a gente faria, né? Então e eu falei assim, gente, vai aparecer alguém que vai me falar uma coisa dessa. E alguém que está ali, né, na missa comigo, né? Celebrando ele comigo e e propõe algo como esse, né? Expulsar ele daqui e a gente fica livre do problema, né? Então eu entendo que a questão política é olhar para isso tudo, para essa cidade, para a sociedade e dizer, se não é para transformar isso, né? É para fazer o quê, né? Não, eu fico impressionado porque assim, uma das partes mais importantes da missa é a homilia. É a homilia. Que é uma interpretação para os dias. Todo mundo aguarda esse momento. E fazer essa reflexão. A gente acorda, né? A gente está vivendo nessa sociedade em constante conflito. E o que nós podemos fazer para contribuir para que esse bairro seja melhor? Para que essa cidade seja melhor, né? E fazer isso, se não for de forma crítica, né? A gente está aí simplesmente seguindo a opinião dos outros. Boa. Padre Mauro, a gente está chegando ao final. E eu queria falar sobre a pessoa idosa, né? Muitas das pessoas que frequentam, né, paróquias são pessoas idosas também. Sim, é um lugar para elas, né? Um lugar de encontro, de refúgio. Mas essa população está aumentando. Então, eu queria saber se a nossa sociedade está preparada para a pessoa idosa. Não está preparada. Mas eu tenho vivido agora nessa experiência nova, tem 3 anos que eu mudei de paróquia, né? Eu tenho vivido que é de fato uma paróquia que tem uma presença maior de pessoas idosas, assim, e eu tive a oportunidade de participar junto com a minha irmã, que é enfermeira, de um projeto que chama Comunidade Compassiva. Comunidade Compassiva. E aí trouxemos diversas discussões e olhando para essas pessoas, que muitas delas ainda estão sozinhas
nas suas casas, né? Isso. Então eu acho que isso é um momento importante das famílias. Eu também estou lidando com meu pai idoso, né? Isso. Ele vai completou 91, vai completar, né? Caminhando para 92 anos. Então, qual olhar para essas pessoas? Eu ainda acho que a sociedade não está preparada, né? E nós estamos caminhando para lá, né? Para essa vida, né? Para sermos idosos também, né? E a minha iniciativa no momento, no bairro, né? Que eu estou, né? Que é o bairro Renascença, é que nenhum idoso fique sozinho, né? E que que nenhuma pessoa enferma também. E aí uma experiência concreta, né? Eu estava conversando com uma senhora que veio à paróquia e falou assim, não é porque tem muito tempo que minha mãe não recebe uma visita da paróquia. Aí eu falei assim, nossa, como é que é? Porque antes tinha um grupo que ia nas casas e recebia o dízimo. Isso. Nas casas, recebia o dízimo. Uhum. Aí eu escutando a história, me contou em 5 minutos. Com a pandemia isso ficou difícil, que não estava podendo ir nas casas e tal. E aí se desarticulou esse grupo que ia nas casas para receber o dízimo. Então agora ela não recebe nenhuma visita por mês. Nossa! Bateu forte. Você, nossa, a gente não está indo nem para receber o dízimo, né? Que é talvez. E aí, então a gente está muito longe do objetivo, que é levar a comunhão, no caso dos católicos, né? E estar ali para estar ao lado, sentado do lado, conversar um pouco, né? E a gente não está conseguindo nem uma vez por mês, que a gente conseguia, né? E agora nem isso, né? Então a gente está longe do nosso objetivo, que é ali no bairro, né? Eu acho que tinha que ser uma proposta para a cidade, né? Que os idosos não fiquem sozinhos, né? Às vezes com a própria família, mas é possível que a gente não consegue se visitar mais, né? Que era uma experiência tão rural e que agora a gente pode trazer para a cidade. Se visitar, estar ali um pouco assentado, o que eu posso fazer, contribuir, acho que a gente tem muito para fazer nessa cidade. Legal. Eu me lembrei das novenas de Natal. Novena, né? Isso agora funciona. No final do ano a gente tem as novenas, a gente faz momentos de oração juntos, né? E trazer isso, né, para as pessoas brincarem na rua, as crianças poderem andar na rua, se cumprimentar, se reconhecer. Acho que isso é ainda possível. Boa. Padre Mauro, tá nas redes sociais? Sim, padre, underline, Isso, underline. Mauro. Só isso, @, né? Aí tô no Instagram e outras redes também. E o Muquifo no Instagram, né? Muquifo com U, @. Que pode marcar as visitas, As né? visitas terças e quintas, né? Eu estou nas terças-feiras, né? Uma visita mediada. Tem um chá na terça, né? Tem um chá na terça-feira, chá da Dona Jovem, é uma experiência, tem que ir lá para conhecer. Muito legal isso. Todo mundo pode ir, né? Todo mundo pode ir. Nas tardes e terças são muito agradáveis, né? E quinta também, porque tem mediação. Legal demais. Obrigado, Padre Mauro. Eu que agradeço. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Isso é muito importante pra gente. Tá joia, obrigado. Independente de continuar no celibato ou não. Tá ótimo, tá bom, obrigado. Independente disso, tá bom? Legal demais. Gente, chegamos ao final, né, de mais um papo interessante, né? Aproveitamos aí esse período de Natal que a gente gravou esse programa, conseguimos, né, fechar com a agenda com o Padre Mauro, agradecer demais a presença dele, pra gente pensar um outro tipo de religare, tá? Vou deixar pra você pensar nisso aí, tá bom? Nosso Instagram é o Papo com Elias, nós estamos no YouTube aqui, mas eu quero que você comente mais, que você participe, faça críticas, sugestões, seja mais interativo com a gente, eu estou sempre te aguardando, tá bom? E tem o meu Instagram, o @elias.sunshine, porque o sol nasce para todas e todas, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei.